Senhoras e senhores, muito obrigado mais uma vez por essa audiência aqui na América Rádio FM. Muito obrigado aí, fica gravado aqui. Muito obrigado por todos vocês estarem sempre com audiência para a nossa América FM, retransmitido pela Rádio Júri. Muito obrigado, né? Nós temos a rádio na web e nós temos também a rádio aqui também, para que todos possam estar conosco aqui, sempre nos ouvindo e transmitindo também pela internet os nossos vídeos, as nossas lives, para que todos possam ter conhecimento. Meus amigos, muito obrigado, queridos amigos. Meu papel como professor, e aí agora todos os professores estão unidos, né? Quero agradecer aí também a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que junto com o SUS, Sistema Único de Saúde, está proporcionado não só aos professores, mas a toda a comunidade em geral, porque o ensino acadêmico não pode ficar científico preso na faculdade. Ele é feito para a informação ser levada à sociedade. A informação tem que ser levada à sociedade. Informação científica, a informação cultural, a informação acadêmica, certo? Informação é segurança, né? Segurança para todos nós. Segurança em quaisquer aspectos da sua vida. Ter informação é se tornar mais seguro, um cidadão com mais segurança em todos os aspectos de sua vida. Então, informação é muito importante e ela deve ser dada. A informação, ela deve ser dada com qualidade, com qualificação, sendo ela verdadeira. Porque se não for assim, a informação é desinformação, é desqualificação. E o nosso objetivo como professor acadêmico, todos os professores acadêmicos, é a defesa contra a ignorância, né? E da ignorância surge a insanidade, a falta de contato com a realidade. E a realidade precisa ser vista com serenidade, com tranquilidade, mas nós precisamos estar conscientes da realidade. O nosso ego, quando ele foge da realidade, ele se aproxima dos distúrbios, dos transtornos e das disfunções mentais e psíquicas, da psique humana. O homem precisa, o ser humano precisa estar dentro da realidade. Por isso nós temos aqui essa informação qualificada nesse programa maravilhoso que nós temos aqui. Meus amigos, o assunto que me traz hoje, aí eu quero agradecer também os cursos, né, que nós estamos fazendo de microbiologia e virologia devido ao Covid-19. Os professores estão fazendo o curso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com o SUS, aberto também à comunidade, para que os professores possam exercer a educação social, né? Eu também tenho registro como jornalista, né, registrado na DRT, Delegacia Regional do Trabalho aqui do Estado da Bahia, e quero levar essa informação qualificada e agradecendo através desses cursos que nós estamos fazendo sobre virologia e microbiologia. É muito importante, é muito bom esses cursos, né? Também a universidade e outras universidades estão oferecendo bolsas para os professores, não só com cursos de extensão nessa quarentena, mas cursos também de pós-graduação condensada para mestres e doutores. Então o grupo de mestres e doutores, que é o GAP, Grupo de Apoio aos Professores, Mestres e Doutores, está cada vez mais querendo levar essa educação social para o senhor e para a senhora, uma informação qualificada. Então eu peço atenção dos senhores nessas informações que nós estamos trazendo, que tem todo o lastro científico. Eu trago aqui e parabenizo também o meu colega professor da Universidade Federal do Estado da Bahia, o médico infectologista, o Dr. Carlos Brits, né, que é professor de infectologia da Universidade Federal do Estado da Bahia. Muito me honra aqui, um colega baiano, e coordenador do laboratório de pesquisa do UPS, né? É um professor qualificado, pesquisador e estudioso. Então é feito aí, a polêmica está sobre essa medicação, a hidroxicloroquina, sobre a sua eficácia ou não na questão do Covid-19, né? Ou seja, tecnicamente falando, SARS, que é a síndrome de respiração aguda, né, grave, o SARS-CoV, CoV-2, que representa o Covid-19. Então, para meus alunos, para todos, aqui nós estamos com a reportagem que ele deu e até mesmo os escritos que ele faz, que é muito importante. E ele é categórico ao dizer que existem muitos medicamentos, ele vem falando aqui, existem muitos medicamentos, ele nos fala com a clareza solar, que estão sendo testados, né? Sendo testados a exemplo do Favipiravir,
É testado no Japão esse medicamento, não é? Onde é usado há bastante tempo para gripe comum. Aparentemente é eficaz, mas é tudo ainda um estudo preliminar. Aqui ganhou corpo a questão da hidroxicloroquina, que é uma medicação que conhecemos há décadas. Foi desenvolvida para tratar a malária, mas tem uma capacidade anti-inflamatória em outras doenças. Não obstante, colocar que a hidroxicloroquina, ela é uma medicação também usada para o lúpus, pessoas que sofrem de lúpus ou artrite grave, né? Então são doenças bem específicas, que ela é bem específica. Então, ela já comprovadamente as pessoas usam essa doença, essa medicação. Então seria muito importante que a gente não fizesse um atropelo das coisas, porque podem morrer pessoas que usam essa medicação, pessoas que utilizam essa medicação, que não podem viver sem essa medicação, e se essa medicação faltar na farmácia, como ela já está faltando. Então eu peço ao senhor e à senhora que não poste informações que não sejam verdadeiras, são verdadeiras desinformações. O senhor está contribuindo com um mundo pior, se o senhor e a senhora fizer isso. O senhor está contribuindo com a desinformação, com a desqualificação e com a insanidade mental. E o que o senhor pode esperar de um mundo com pessoas guiadas por insanos? Um caos, né? Caótica a situação. E numa situação como essa, tensionar e gerar mais caos beira uma irresponsabilidade, uma inconsequência muito grande. É uma situação delicada, que nós temos que ter muita serenidade, muita tranquilidade, muita calma, para que possamos proporcionar ações que realmente sejam ações em prol da sociedade, da comunidade. Então ele continua aqui que, no entanto, as palavras dele, do professor Carlos Brits, meu colega, tá? Que é professor de infectologia da UFBA e coordenador de laboratório de pesquisa do UPS. Então ele é muito claro, no entanto, não há uma evidência científica consistente de que ele funcione, e vários estudos estão sendo feitos. Então é possível que brevemente, 2 ou 3 meses, a gente possa ter uma ideia da eficácia para o tratamento da Covid-19, certo? Então não há comprovação científica de que essa hidroxicloroquina ela seja eficaz para a Covid-19. Mas ainda, prossegue ele, é tudo muito prematuro e ela não pode ser utilizada indiscriminadamente. São palavras do professor Carlos Brits. Professor, manda um abraço aqui, sei que o senhor está nos assistindo, sei que o senhor em breve estará conosco aqui. Muito obrigado por suas contribuições através de jornais, através de artigos científicos. O senhor contribui com a sociedade com informação qualificada, analisada com profundidade e com extrema seriedade. Isso é muito importante. Não pode ser utilizado indiscriminadamente. Até porque é uma medicação com efeitos colaterais, que podem até matar o indivíduo. São as palavras do professor Carlos Brits. Não é qualquer professor que está falando, é um professor, colega nosso, colega como professor universitário, professor de infectologia da UFBA, Universidade Federal do Estado da Bahia, e coordenador do laboratório do UPS. Parabéns, professor. Parabéns por sua postura muito ética e muito séria. Até pode provocar arritmias cardíacas, e das arritmias cardíacas podemos ter um infarto. E é um dos exemplos que ele dá. É uma medicação que pode provocar anemia hemolítica. Anemia hemolítica em pessoas que têm deficiência da enzima G6PD. E vamos nos lembrar que cerca de 10% das pessoas descendentes de africanos, afrodescendentes, que é o caso da nossa população na Bahia, em várias partes do Brasil, tem essa deficiência. Então está longe de ser provado que a hidroxicloroquina ela é eficaz. Segundo, não pode e nem deve ser utilizada indiscriminadamente, ou seja, maciçamente. E terceiro, supondo que ela seja eficaz,
A utilização deve ser prioritária, é o que nos diz o professor. É de uma clareza solar o que ele fala. Que entrevista maravilhosa que ele fez, como ele é claro nas suas posições, o que eu passo a transcrever aqui, o que ele fala. Eu estou, abre aspas, ipsiliteris, as palavras do professor Carlos Brites. Parabéns, professor, doutor, infectologista, professor universitário. Terceiro, supondo que ela seja eficaz, a utilização vai prioritariamente para pessoas que desenvolvam formas mais graves. Ele, inclusive, coloca aqui que a disseminação do vírus está acontecendo e vai acontecer por muito tempo ainda. O que o isolamento tenta fazer é impedir uma grande quantidade de pessoas infectadas ao mesmo tempo, para diminuir a pressão sobre os serviços de saúde. Tem 3 milhões de pessoas em Salvador. Digamos que 2 milhões sejam infectadas de uma vez e 20% precisam de serviços de saúde. Estou falando de 400 mil pessoas, o que geraria um colapso no sistema de saúde. É o que todas as pessoas que têm sã consciência, que têm sanidade e lucidez têm nos dito. Outras questões de outros doutrinadores, eu vou explicar aqui agora. Por exemplo, falo com um psicanalista. Numa situação como essa de pandemia, o senhor e a senhora, qualquer um de nós, pode ter um surto de pânico, um transtorno de pânico. Não que seja comum na gente, mas pode ser um surto momentâneo, um estreitamento da consciência, e a gente passa a sentir esses sintomas. Nós temos que nos trabalhar psicologicamente, lógico. Então, para não ter isso, mas qualquer um pode ter. E nesse surto, você passa a apresentar psiquicamente, psicologicamente, mesmo que em 10 minutos ou 15 minutos, que possa durar esse surto, ou mais um pouco, 30 minutos, logo seja, você tem aquela sensação de que está com falta de ar. Chegando ao hospital, o médico, ao ver aquela sensação de falta de ar, ou uma tosse, que são psicossomáticas, não são a Covid-19, observem bem esse ponto, não são a Covid-19, não é a Covid-19, são efeitos do pânico que está ali acometendo. Então o que acontece? O médico automaticamente passa a hidroxicloroquina. Você pode ter uma arritmia cardíaca, você pode ter um problema de coração e vir a falecer. E na realidade você não tinha Covid-19. Notem essa situação. Outra situação é que algumas gripes podem gerar sintomas. Algumas gripes podem gerar sintomas parecidos com a da Covid-19. E como hoje é muito difícil o diagnóstico do que é Covid-19 e do que não é Covid-19, aí, se você entrar no hospital, imediatamente você toma hidroxicloroquina. Você pode ter um problema renal, uma disfunção renal, e os seus rins podem parar, dependendo da dose. Então notem que por aí é muito complexo você massificar esse remédio no momento. Outro ponto importante, H1N1, você pode ter uns sintomas meio parecidos, uma hipótese, que seja e possa ser confundido com a Covid-19. Aí você toma uma dose da hidroxicloroquina, e aí você tem um efeito colateral também, porque a hidroxicloroquina não tem nenhum efeito com H1N1, já comprovado. Então por aí a gente nota que você pode estar equivocado na tese de que chegou no hospital e imediatamente passa a ter esse tratamento. Outro aspecto é que a hidroxicloroquina ela deve ser reservada, como tudo em medicina, como tudo em microbiologia, como tudo na vida, tem riscos e benefícios e riscos, né? E aí cabe ao médico avaliar quais são se os benefícios na balança são maiores do que os riscos, ou se os riscos são maiores que os benefícios. O médico vai avaliar cada paciente, cada caso de per si. Então nós não temos estoque para produzir a hidroxicloroquina. Eu vi num site aí de que poderia se produzir a hidroxicloroquina pelo exército pelo preço de R$1. Eu fico abismado, pode ser até que tenha isso. E se tem, é que comece logo. Amanhã logo. Amanhã me dê uma mensagem aqui na rádio, porque amanhã mesmo já teríamos isso funcionando, minha gente. Meus amigos, isso são histórias assim. Estamos na Páscoa. O senhor e a senhora não acreditam em coelhinho da Páscoa. O senhor e a senhora não acreditam em Papai Noel. Pelo amor de Deus, nós temos que ser adultos nesse momento, maduros, com sanidade e lucidez. É um momento de guerra,
biológica no mundo nós estamos vivendo. Lógico que essa guerra tem outras consequências. Ela colapsa o sistema de saúde, ela colapsa a economia, são outras situações que tem que ser resolvidas. Mas o bem maior que nós temos, o bem maior que nós, sem ele nós não vamos fazer nada, é a saúde. E sem a vida a gente não vai fazer nada também. Saúde e vida para nós e nossas famílias é o que eu desejo. Então, se essas situações, a hidroxicloroquina, ela tem que ser reservada, já que não temos essa quantidade toda, ela tem que ser reservada para as UTIs, para os estados mais graves. Isso é uma avaliação médica, é que vai dizer, o médico de sua confiança é que vai dizer, nunca em casa. Por quê? Porque se você toma ela com sintomas leves, uma pessoa que esteja em estado grave ou gravíssimo poderá deixar de ter essa medicação, como pode deixar de ter respiradores. É uma questão de responsabilidade. Eu lhes peço que analisem, reflitam a minha fala com muita cautela, com muito senso crítico e com muita razoabilidade, né? Com muito bom senso. Porque ela pode faltar, se a pessoa que está num estado leve da doença todos tomarem, ela vai faltar para quem precisa no estado grave. O estado grave é na UTI. A hidroxicloroquina ela pode faltar na UTI. E a pessoa que tomou leve, mesmo na hipótese de não ter o efeito colateral, pode não ter nenhum efeito a hidroxicloroquina, porque o efeito dela não é 100% comprovado de eficiência. E ela pode se curar naturalmente sem hidroxicloroquina. E olha como ela vai fazer falta na pessoa que está na UTI. Pensem bem, pensem sobre isso. Outra coisa, não comprem, não saiam nas farmácias comprando. Vai fazer falta a quem precisa, a quem tem lúpus, a quem tem a artrite grave e outras doenças que são específicas, já comprovado que a hidroxicloroquina é o remédio ideal, comprovado cientificamente. E um remédio, para ser comprovado cientificamente, ele tem várias fases. Ele é testado primeiro em animais. São vários testes com vários cientistas, vários testes. Depois ele é testado num grupo pequeno de humanos. Depois ele é retestado em animais, na terceira fase. Depois ele volta a ser testado num grupo pequeno de humanos. Depois ele é selecionado para uma análise microscópica eletrônica. Então todo um trabalho em cima disso aí. Imaginem que essa hidroxicloroquina fosse realmente a salvação. Os Estados Unidos está batendo recorde quase de 1.000 pessoas ou 2.000 pessoas morrendo por dia, a Espanha batendo recorde de pessoas morrendo por dia, a França batendo recorde de pessoas morrendo por dia, a Itália batendo recorde de pessoas morrendo por dia. São 150 países, meus queridos senhores e senhoras, por favor, se isso fosse resolver, a França tinha resolvido, a Itália tinha resolvido, os Estados Unidos tinham resolvido. Eu não estou vendo ninguém resolver nada. Outro aspecto, nós temos a segunda maior indústria do mundo, que é a farmacêutica. Se fosse realmente comprovada eficazmente, 100%, ela já tinha produzido em massa para vender e ganhar bilhões para o mundo. Então isso é uma fantasia, isso é uma ilusão, isso é um irrealismo, isso é uma irresponsabilidade, isso é uma inconsequência, isso é uma ilusão tão mentirosa, tão cruel com as pessoas que não façam isso. Não obstante, eu estou aqui preocupado com a Covid-19, com o senhor, com a senhora, comigo, com minha família, com a sua família. E não estou aqui querendo que sejam parados os testes. Eu acho que deve continuar. A hidroxicloroquina é uma luz nas trevas, né? E devem ser continuados. Os pesquisadores brasileiros, os estudiosos, devem continuar estudando. Os médicos devem continuar aplicando. Quando o médico do paciente prescrever que seja necessário, avisando o paciente dos efeitos colaterais. E eu também, como advogado, peça um termo de anuência à família ou ao paciente, porque o senhor e a senhora que é médico sabem muito bem que o paciente depois não quer saber de nada e quer processar o médico. Às vezes, muitas vezes, processá-lo injustamente. Então o senhor e a senhora que são médicos, tenham precaução, assine esse termo de anuência, porque o senhor poderá simplesmente se proteger contra esse posterior Deus de linguagem, que o paciente tem alguma coisa e venha lhe processar. Então use com cautela, use a sua ciência, use os seus conhecimentos da área de medicina que aprendeu na faculdade. Não seja leviano, não seja irresponsável, porque o senhor e a senhora têm um conselho de medicina
estudou muito para perder tudo isso. Não, não faça isso. Não aconselho nenhum médico responsável que queira manter o seu registro no conselho que tenha ou tome medidas que sejam contrárias às medidas da Organização Mundial de Saúde, às medidas do Ministério da Saúde, não só do Brasil, mas de outros países. Sigam as revistas científicas, sigam as sociedades brasileiras de infectologia, sociedades brasileiras de cardiologia, sigam os seus conselhos de medicina, porque eles têm responsabilidade com a saúde da população. E nós estamos falando de saúde pública. Então, aventuras nós não podemos admitir em nosso país nesse momento. Não obstante, não vai nenhum desestímulo à continuidade. Continuem, aqueles que são pesquisadores sérios, honestos, continuem a pesquisar e divulgar as suas pesquisas, os seus avanços, divulgar, por exemplo, as curas que tenham obtido realmente, seriamente. Agora mesmo, um médico cardiologista jovem ficou na UTI e foi usada a hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina foi usada para ele. E o próprio chefe da UTI disse: nós usamos a hidroxicloroquina porque ele piorou bastante. E teve uma melhora com a medicação. Porém, nós não sabemos ao certo se foi fruto da medicação ou fruto da sua intubação e dos próprios anticorpos, do próprio sistema imunológico que reagiu ao paciente. Esse curso que nós estamos fazendo de microbiologia e virologia é muito bom. Tem nos dado a nós, professores que estão participando online, uma experiência muito grande. Eu peço que os senhores divulguem essas informações. Nós estamos diante de um vírus, a Covid-19, que é a SARS-CoV-2, nós estamos, que é o Covid-19, nós estamos ainda com muitas incertezas. Nós não sabemos aonde esse vírus chegará. No mais, em todos os estudos de virologia que nós fizemos, que eu estou fazendo nesse curso de extensão e nessa pós-graduação condensada, que é para formar os educadores sociais, a iniciativa do Sistema Único de Saúde, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para a comunidade, para professores, eu lhes digo que a literatura que a gente pode estudar, ela diz que vacina é o único combate a vírus. Não se tem ainda uma literatura muito forte a nível de remédios. Tomara, Deus, eu rezo, oro muito para que a hidroxicloroquina seja comprovada cientificamente e possa ser usada de forma maciça em toda a população, evitando o caos que nós estamos vivendo. No mais, fique em casa, obedeça o isolamento social, seja prudente. Infelizmente, a crise financeira não chegou só para o Brasil, chegou para o mundo todo. O mundo entrou em colapso financeiro e econômico. Se abrir hoje, não vai recuperar, não vai vender tão rápido. Prejuízos enormes, eu tenho certeza que todos estão tendo. Me solidarizo. Coloquei algumas medidas que não vou falar agora, para não tornar o vídeo extenso. A nossa gravação aqui foi só sobre a medicação, mas em outra oportunidade falarei. Algumas já estão sendo tomadas, como R$600, que vem já a partir de hoje, me parece dia 9, e parece segunda-feira outra parte. O FGTS vai ser liberado, embora muito distante para junho, precisa ser liberado mais cedo. Nós temos o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que precisa ser liberado. Nós temos aí um sacrifício, um pedido aos empresários, no Sistema S, SESC, SESC, SENAI. Pode ser aberto a vários créditos e vários valores para os lojistas, pequenos empresários. Nós temos também aí, e eu tenho que falar, não gostaria de me alongar, mas vou falar, a questão das eleições. Nós temos o fundo partidário, que já foi com ordem judicial bloqueado. Nós não temos nenhum interesse em ter eleição esse ano. Esse ano nós queremos ficar bons, que a população toda saia desse Covid-19. É isso que nós queremos, senhor e senhora. Então, eleição, joga para o ano. Como fazer, depois resolve. Se prorrogar mandato, se prorroga, paciência. É uma situação de guerra, é extrema. Agora, esse fundo são 3 bilhões. Eles podem ajudar a saúde, podem ajudar o lojista, pode ajudar o senhor, a senhora micro e pequeno empresário. Pode sim, porque nós vamos precisar. Voltando a trabalhar ou não, todos nós. Eu também estou sofrendo. Eu também tenho filhos. Eu também tenho parentes. E todos nós estamos sofrendo. É uma situação difícil. Mas
a nossa saúde em primeiro lugar. Além do mais, a Covid-19, em alguns grupos, estudos com chineses comprovaram isso, eu tenho os artigos científicos, alguns grupos ficaram com sequelas, né? A fibrose pulmonar, que ela faz um endurecimento dessas células que fazem a mobilidade para o fluxo de respiração. Elas ficam duras e isso faz com que as pessoas tenham falta de ar e até mesmo asma. Essa fibrose pulmonar foi detectada em alguns chineses nos estudos que eles estão fazendo lá na China. Então isso prova que existem sequelas dessa doença, desse vírus. Esse vírus é novo, ele é perigoso, ele é real, ele se propaga com uma velocidade estúpida. É assustador o que nós estamos vivendo no mundo. É o cumprimento das profecias, aqui eu não vou falar, mas é bíblico. Quanto à questão da imunidade, também não se tem certeza. E esse vírus Covid-19 ele é terrível, não se tem certeza. Alguns casos pesquisados também na China e até no próprio Estados Unidos comprovaram que pessoas que tiveram voltaram a ter o Covid-19. Outra coisa, na Itália começam agora a não mais ter idosos, e sim pessoas na faixa de 39 a 45. Esse vírus sofre mutações. No Brasil, seu código genético já está modificado. Meus queridos, senhoras e senhores, muita cautela e informação qualificada. Vamos ficar em casa, vamos fazer uma higiene em toda a casa, vamos usar água e sabão, produtos de limpeza, vamos usar o álcool gel, água e sabão nas mãos. Ao chegar da rua, usar também o álcool gel, deixar a roupa toda para lavar. Vamos sair de máscara e vamos evitar as saídas ao máximo, só quando necessária e importante. Porque se não fizermos o isolamento social ampliado, que é o atual, ou o isolamento social horizontal, que é o atual, em que existe uma parte funcionando para que a gente não tenha desabastecimento, as atividades essenciais funcionando, né? Eu acho justo. Se não fizermos isso e houver um agravamento, uma catástrofe, nós teremos que fazer um outro muito forte, que é o lockdown. Ele fecha tudo, e aí há perigo de tudo, desabastecimento, tudo. Eu estou falando seriamente, com profundidade, de um assunto que é muito sério e não requer informação desqualificada, informação sem nenhuma base científica. Eu não posso aceitar isso. Isso, como professor universitário, eu tenho que repudiar, e é por isso que eu estou aqui. www.radiojure.net. Assista, www.radiojure.net. E a nossa América FM, nós estamos aqui para servir o senhor e a senhora. A meus alunos, minha gratidão, a gente não pode mais apertar a mão, minha gratidão. A humanidade vai sair dessa, mas com certeza com grandes aprendizados e grande evolução espiritual. Eu quero agradecer a vocês por demais, todas as informações que vocês nos deram. Quero agradecer a vocês enormemente, tudo que a gente pôde passar para vocês de informação qualificada. Nós não podemos seguir insanidades mentais, nem insanos mentais. Nós não podemos seguir. Essas pessoas levarão o nosso país ao caos. Então vamos manter nossa linha, vamos manter o que nós estamos falando e vamos buscar, com certeza, as soluções para tudo. Confie em Deus, entregue em Deus, Deus dará a solução para tudo. Agora, em primeiro lugar, senhor e senhora, a sua saúde, a saúde dos seus familiares é o meu desejo. Muito obrigado. Meu nome é professor Martinez, o nosso WhatsApp, qualquer dúvida pode falar conosco, 719-9103-0089, 719-9103-0089. O professor é um educador social, é sua missão, e eu tenho como missão educar socialmente. Tenho a comunicação social registrada na DRT e tenho o jornalismo científico como pauta. Muito obrigado. Até o próximo encontro, se Deus quiser.